Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quando fazemos busca num vetor e ele está ordenado, nós podemos acelerar o processo de busca. Por exemplo, suponha aqui que eu tenha este vetor e estou procurando o elemento 6. Ao chegar no 7, como eu sei que o vetor está ordenado, e o 7 é maior que o 6, eu posso interromper a busca. Mas nós podemos otimizar mais ainda utilizando busca binária. Qual a ideia da busca binária? Eu divido o meu vetor em metades, então por isso binária de 2, e eu verifico em qual metade pode estar o valor. Com isso, a cada passo, eu diminuo o vetor em 2, né? O trecho do vetor que eu vou usar para busca em 2. Então isso acelera em muito o desempenho da busca. Obviamente isso só vai funcionar para vetores que estejam ordenados, seja em ordem crescente, seja em ordem decrescente. Nós vamos trabalhar aqui neste vídeo com ordem crescente, mas a ideia pode ser adaptada facilmente para vetores em ordem decrescente. E não importa aí o tipo, desde que você tenha uma ordenação do tipo maior ou menor, você consegue aplicar o método em qualquer tipo de dados. Bom, eu tenho aqui um esboço de um programa para usar busca binária. Ele recebe um vetor, recebe um valor para a busca, ou seja, eu quero saber se aquele valor está no vetor, e a ideia é que a busca binária receba o vetor, o tamanho dele, o valor que eu estou procurando e me informe qual posição ele se encontra. Observem aqui que eu vou passar não apenas o vetor como o tamanho dele, para tornar a busca binária mais flexível, podendo ser utilizada com vetores de qualquer tamanho. Bom, a ideia básica é que, como eu busco uma posição, como é que eu retorno que o elemento não está no vetor? Eu retorno a posição -1, né? Já que os vetores começam na posição 0, se eu retornar -1, eu estou indicando para o programa, olha, não achei uma posição com esse valor. Caso contrário, posição vai ter justamente o valor que está no vetor. Vamos então ao método busca binária, que vai receber um vetor, o tamanho e um valor. Então nós podemos declarar desta forma, então nós não vamos informar o tamanho será passado aqui numa variável, num parâmetro. Nós podemos também usar a notação de ponteiros, né? Mais à frente você verá isso, né? Como é que podemos, por que isso funciona, tá? Mas, por enquanto, vamos apenas assumir, né? Vamos usar esta notação, até porque deixa mais claro. Mas se você reparar aqui, ó, o editor, ele traduziu para aquele outro tipo de notação, tá? Mas vamos usar essa. Nós temos aqui esboçado, né, em linguagem de alto nível, como funciona a busca binária. Então, nós comparamos K com o elemento do meio. Então, nós precisamos de uma posição meio. Vamos precisar também de uma posição início, fim e meio, tá? Sendo que início é a posição inicial do vetor, nós vamos começar na posição 0. Fim vai ser a posição final do vetor, então é tan -1. E meio. Como é que eu calculo meio? Meio vai ser início mais fim
dividido por 2. E aqui, lembrem-se, né? Eu estou trabalhando com divisão inteira. Então ele vai somar 0 com 9. Eu estou trabalhando aqui com vetor de tamanho 10. Vai dar, né, 4, posição 4. Né, que é justamente como eu estou com 10 elementos, né, só para vocês terem ideia. Ele vai pegar esse elemento. Ou seja, se eu tiver um número ímpar de elementos, se fosse aqui a posição 10, ele pegaria o 5. Ou seja, sempre ele vai pegar ou o elemento do meio ou o maior elemento da primeira metade. Então, isso é o meu cálculo do meio. Bom, nós devemos comparar o elemento K com o elemento do meio. E aí meio aqui é posição. Então eu comparo com o vetor na posição meio. Se ele está na posição com o elemento do meio, se ele for igual, terminou o processo. Nós vamos retornar justamente à posição do meio. Se não, eu tenho que verificar se K é maior ou menor do que o elemento do meio. Então, eu vou verificar se o vetor na posição meio é maior do que K. Se o vetor meio for maior do que K, eu vou descartar a posição da direita. Como é que eu descarto? Eu vou usar as variáveis início e fim. Então, eu vou pegar o início, o fim, porque eu vou descartar a parte da direita, e vou fazer com que ele seja meio. Vamos pegar até meio, mas meio eu já sei que não é igual. Então eu pego meio menos 1. Ou seja, eu agora vou de início até o meio menos 1. Bom, não é igual. Vet meio não é maior, né? Então, eu nem preciso fazer um if aqui. Eu já sei. Eu vou só comentar. Eu já sei que vet meio é menor que K. E aí eu vou descartar a parte da esquerda, tá? Então, eu estou terminando aqui esse algoritmo, né? Então, o início vai ser o meio, mas eu estou na posição do meio e vou descartar a parte da esquerda, então eu pego meio mais 1. Né? Bom, mas isso aqui eu só estou fazendo uma vez. Eu tenho que repetir. Eu tenho que repetir isso aqui até que eu esteja agora num trecho vazio do vetor. Então, como é que eu controlo isso? Ora, se o início... Como aqui eu estou somando menos 1 no fim, ou seja, pode acontecer do fim ficar antes do início. Então, se o início for menor ou igual ao fim, né, eu tenho toda essa situação aqui. Ah, e aí, o que acontece? Se eu encontrar, o laço vai ser interrompido, a função vai ser interrompida e terminou o programa. Mas e se eu não encontrar?
eu vou retornar a posição não encontrada. Então, vejam que é um algoritmo bastante simples, tá? Eu vou apenas mudando a posição de início e meio dentro do vetor. Vamos testar? Então, vamos pôr posição 6, não está no vetor. Queremos o 9. O 9 está na posição 7 do vetor. Vamos conferir? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos imprimir algumas informações adicionais aqui, só para entendermos melhor o processo. Eu recomendo sempre que vocês façam isso, né? Quando estiverem entendendo um processo mais complicado. Eu vou imprimir o início, né? Ou seja, para cada iteração eu vou imprimir o início, o fim, o início e o fim do vetor. Tá? No meio, já temos ideia que vai ser calculado. Mas podemos imprimir o meio também, obviamente, depois aqui que ele é calculado. E aí eu vou imprimir uma linha adicional só para separar os conjuntos, né, os grupos. Vou pedir para procurar o elemento 1. Então, ele inicialmente pega de 0 a 9. O meio está na posição 4. Ele é menor do que 5. Então, ele agora vai de 0 a 3. O meio é o 2. Ele compara. E como é menor, né, usa menor, ele vai agora de 0 a 0. E aí no próximo passo, como ele vai diminuir, como ele vai subir, né, porque ele vai comparar com 0, eu mandei procurar o 1. Como é maior, o início seria início mais 1. E aí vai acontecer que vai sair do while. Né? Vamos repetir agora para um elemento que está. Vamos procurar o 1. Então, ele repete aqui os laços. E aí quando ele calcula meio igual a 1 e está exatamente na posição 1, ele encontra. Bom, é isso, né? A busca binária é relativamente simples. E aí, novamente, reforço a ideia. Usem impressão para entender o algoritmo. Imprimam os valores parciais, imprimam os passos, para você poder entender o que está acontecendo. Aguardo vocês na nossa próxima videoaula, onde faremos também a busca binária, só que agora na versão recursiva. Aguardo vocês.